Jornal. Câmara dos Deputados. Presidente Arthur Lira anuncia esforço concentrado para votar propostas de combate à pandemia. Plenário aprova projeto para garantir mais leitos para pacientes com Covid-19. Orçamento da União para 2021 é aprovado em comissão mista. Boa noite. Deputados e senadores analisam hoje o orçamento da União para este ano. A proposta foi aprovada nesta quinta-feira pela comissão responsável e a repórter Silvia Munhato tem mais informações sobre o texto que está sendo apreciado pelo Congresso. Antes da votação pelo plenário do Congresso, o orçamento de 2021 precisou ser votado pela Comissão Mista de Orçamento, onde o texto avançou nesta quinta-feira após um remanejamento de 26,4 bilhões de reais feito pelo relator da proposta, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre. O relator cancelou despesas previdenciárias no valor de 13,5 bilhões de reais e gastos com seguro-desemprego e abono salarial no valor de 10 bilhões de reais. No total, o orçamento de 2021 tem 4,3 trilhões de reais, mas cerca de 1,6 trilhão se refere ao refinanciamento da dívida pública. No caso do abono, o cancelamento ocorreu após o governo aprovar a transferência de pagamentos para 2022. Com relação aos benefícios previdenciários, Márcio Bittar disse que a reforma da Previdência e o combate a fraudes vão trazer economia de despesas. Ele também fez referência a mudanças no auxílio-doença. É a modificação da sistemática do pagamento de auxílio-doença, utilizando os mesmos parâmetros já existentes para o salário maternidade e salário família. O mecanismo consiste na antecipação pela empresa do valor do auxílio-doença, o qual será, posteriormente, dentro do mesmo mês, deduzido do valor da contribuição previdenciária patronal devida. Esse mecanismo não afetará micro e pequenas empresas e trabalhadores autônomos e rurais, devendo o Poder Executivo encaminhar proposição legislativa correspondente. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, diz que o país corre o risco de dar um calote nos segurados e ainda existe o problema de que o orçamento de 2021 teria contemplado um reajuste de salário mínimo menor do que o que foi efetivado este ano. Mas o senador Márcio Bittar disse que o novo valor do salário mínimo está nos cálculos. O cancelamento de despesas favoreceu principalmente obras de desenvolvimento regional no valor de 10,2 bilhões de reais, inclusive a transposição do Rio São Francisco. E também foram destinados 8,3 bilhões para a saúde. Mas vários parlamentares reclamaram que a área de defesa ainda conseguiu mais 500 milhões, enquanto as universidades já estavam com um corte de 1 bilhão de reais. O deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, atacou o orçamento da defesa. A gente enxergar um orçamento onde será destinado 1 bilhão e 300 milhões para a compra de submarino e 1 bilhão e 600 milhões para a compra de caças. A gente com os hospitais sobrecarregados, o país vivendo o que está atravessando e tendo corte no orçamento da saúde. Presidente da Comissão de Educação da Câmara, a deputada professora Dorinha Seabra Rezende, do DEM de Tocantins, pediu mais recursos para a educação. Não vão conseguir terminar nem as creches em andamento, porque não tem recurso suficiente para, não estou falando nem de novas obras, mas de conclusão das obras já existentes. E no caso das universidades, que segundo os dados da Andifes, nós não vamos conseguir manter as universidades funcionando a partir do mês de agosto. Mas o senador Márcio Bittar disse que fez o possível com um orçamento que é quase totalmente formado por despesas obrigatórias e sujeito ao teto de gastos. O projeto orçamentário que chegou aqui, nós acrescemos 2 bi na educação e 10 bi,2 na saúde. Do jeito que ele chegou aqui, ele foi acrescido. Mas enfim, eu lamento não poder acolher, porque eu tentei fazer tudo que eu pude nesse tempo para atender a média de todo mundo. O relator considerou uma vitória, porém, a alocação de 300 milhões de reais para o desenvolvimento de uma vacina brasileira contra o coronavírus. Não foram recompostos os recursos para a realização do censo do IBGE. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato. Saúde. Rejane Dias, do PT, comemora o exemplo do estado do Piauí, que vacinou pessoas com deficiência no Dia Internacional da Síndrome de Down no último domingo. Rejane Dias destaca que o Piauí tem 600 mil pessoas com algum tipo de deficiência. A deputada afirma que estudos apontam que o vírus da Covid-19 é mais letal nos deficientes e pede prioridade para eles em todo o país. José Ricardo, do PT do Amazonas,
cobra do parlamento foco nas discussões de projetos relacionados ao combate à pandemia e na proteção da população. José Ricardo também sugere ao Ministério da Saúde a inclusão das pessoas com síndrome de Down na lista de prioridades do Plano Nacional de Vacinação. O deputado argumenta que esse segmento é vulnerável ao coronavírus e pode vir a falecer de maneira mais rápida caso seja contaminado. Maria do Rosário, do PT gaúcho, considera que o governo federal comete abuso de poder para tentar cercear a liberdade de expressão de brasileiros que tem chamado o presidente Bolsonaro de genocida. Para Maria do Rosário, as 300 mil mortes de brasileiros pelo coronavírus demonstram a ausência de ações do governo federal. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acredita que o baixo número de vacinados no Brasil se deve pelo menosprezo do governo brasileiro às vacinas Pfizer e Coronavac. Érica Cocai também exige rapidez no pagamento do auxílio emergencial às famílias mais pobres. A parlamentar lembra que essas pessoas já estão há 3 meses sem receber o benefício e sem nenhum tipo de renda para sobreviver. Carlos Zaratini informa que a bancada do PT apresentou 2 pedidos para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar a ação do governo Bolsonaro durante a pandemia. Carlos Zaratini afirma que a casa não pode mais se omitir. Segundo o deputado, tem que ser apurada a omissão do governo, que, em sua opinião, levou à disseminação do coronavírus. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, avalia que o presidente da República deve ser processado por crime de responsabilidade. Segundo Reginaldo Lopes, o afastamento de Bolsonaro da presidência é o único caminho diante do caos sanitário que o Brasil enfrenta. Em resposta aos parlamentares que reclamam da omissão do governo federal, Bibo Nunes, do PSL do Rio Grande do Sul, afirma que o Ministério da Saúde já viabilizou a compra de 500 milhões de vacinas contra o coronavírus. Segundo Bibo Nunes, a esquerda brasileira sabota o desenvolvimento do país e o combate à pandemia com o único objetivo de atacar o presidente Bolsonaro. Votação. O plenário da Câmara aprovou nesta quarta-feira o programa Proleitos. A proposta garante reforço nos leitos clínicos e de UTI para pacientes com Covid-19. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a votação e tem mais informações. A proposta traz incentivos para empresas contratarem leitos clínicos e de UTI da rede privada e cedê-los para o Sistema Único de Saúde atender os pacientes com Covid-19 que estão na lista de espera de todo o país devido ao colapso da rede hospitalar. O programa Proleitos foi iniciativa do deputado Dr. Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, que coordena a Comissão Externa da Câmara de Enfrentamento à Pandemia e preside a Comissão de Seguridade Social. O deputado explica de onde virão esses leitos e como eles serão regulados. A regulação será feita pelo Sistema Único de Saúde. A estimativa hoje que o Brasil tem entre 5 a 10 mil pacientes aguardando em leitos de CTI. Não é para gerar leito para rico, é para gerar leito de quem precisa pelo SUS. Cerca de 50% dos leitos hoje da rede privada não estão ocupados pelo Covid. Estão reservados para cirurgias eletivas e outros agravos. A nossa estimativa é que pelo menos 25% desses leitos possam ser convertidos para dentro desse programa. As empresas que contratarem leitos serão beneficiadas com deduções do imposto de renda. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, deu sinal verde para essa renúncia fiscal. Chegamos a um consenso sobre como avançar nesse projeto, que é uma renúncia fiscal que precisará de ajuste no orçamento deste ano, mas é um avanço importante no sentido da convergência. Deputados de vários partidos apresentaram emendas para aperfeiçoar o texto. O PT apoiou a proposta, mas fez ressalvas quanto à falta de maior controle dos valores que serão pagos aos hospitais privados, como explicou o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo. Não podemos ver ninguém morrendo na fila. De acordo. Nós devemos atender todos aqueles que estão atingidos pela pandemia. Claro que estamos de acordo. Eu quero fazer uma pergunta. Ele, na verdade, é se o Estado brasileiro vai pagar mais ou vai pagar menos. O que eu estou defendendo é que tem que pagar menos. Porque se a gente aprovar tal como está, cada hospital privado vai colocar o seu valor cheio de diária, de UTI, de insumos, de tudo que for necessário. Após acordo com vários partidos, o relator da proposta, deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, fez ajustes no texto para usar a tabela remuneratória das operadoras de planos de saúde, regulada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, como teto para o pagamento aos hospitais privados.
A deputada Joyce Hasselmann, do PSL de São Paulo, também apresentou emendas ao texto, mas se sentiu contemplada com os esclarecimentos sobre o alcance da proposta. Com esse texto aprovado, nós vamos poder disponibilizar até mais 2.000 leitos de UTI. Eu, inclusive, apresentei uma emenda para que ficasse absolutamente claro no texto que os insumos fazem parte desse pacote. Mas o relator me garantiu que, em reunião feita com empresários do setor de saúde, houve a palavra empenhada de que era pacote fechado. UTI com seus insumos, kit intubação e tudo que fosse necessário para que nós tentemos salvar mais vidas. A proposta que cria o programa Proleitos será analisada agora no Senado. Na mesma sessão, os deputados homenagearam os mais de 300 mil brasileiros mortos na pandemia. Entre eles está o ex-líder do PCdoB na Assembleia Nacional Constituinte, Haroldo Lima, que morreu de Covid-19 nesta quarta-feira. Ele tinha 81 anos e foi deputado federal pela Bahia por 5 mandatos, de 1983 a 2003. O líder do PCdoB, deputado Renildo Calheiros, de Pernambuco, exaltou a trajetória de Haroldo Lima. Ícone de gerações, Haroldo Lima partiu na véspera do aniversário de 99 anos do PCdoB. Foi altivo ao resistir à ditadura militar. Foi preso e torturado. Anistiado político, em 1979, participou ativamente da reconstrução democrática. Em nome de Haroldo Lima, de todos que sofrem pela perda de parentes, estaremos ainda mais focados no enfrentamento da pandemia. Além de constituinte, Haroldo Lima integrou a comissão externa da Câmara dos Deputados sobre os desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Homenagem. Paulo Teixeira, do PT, lamenta o falecimento de Antônio Carlos Malheiros, desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, professor de Direito da PUC e integrante da Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese da capital paulista. Paulo Teixeira também ressalta o trabalho social realizado por Antônio Carlos Malheiros, especialmente junto a crianças portadoras do vírus da AIDS. José Ayrton Félix Cirilo, do PT, lamenta o falecimento do radialista Osias dos Santos, da FM Liberdade. Segundo o deputado, ele é o 22º profissional da área a morrer por causa da Covid no Ceará. José Ayrton homenageia todos os trabalhadores de rádio que perderam a vida durante a pandemia e afirma que houve omissão e negligência do governo federal em relação à doença. A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, @Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok. Saúde. Após reunião com os presidentes do Senado, da República e do Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso contundente no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Arthur Lira anunciou o esforço concentrado da Câmara no combate à pandemia, com a votação de propostas que ajudem a combater a Covid-19 e a salvar vidas. Mais detalhes com o repórter José Carlos Oliveira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez duro discurso no plenário da Casa nesta quarta-feira após se reunir com presidentes dos 3 poderes da União e alguns governadores pela manhã e com líderes partidários à tarde. Lira manifestou solidariedade às famílias dos mais de 300 mil mortos pela Covid-19 no Brasil e anunciou um esforço concentrado da Câmara para votar nas próximas 2 semanas apenas propostas que ajudem a salvar vidas e a acelerar o processo de vacinação. Dentre todas as mazelas brasileiras, nenhuma é mais importante do que a pandemia. Esta não é a casa da privatização, não é a casa das reformas, é a casa do povo brasileiro. E quando o povo brasileiro está sob risco, nenhum outro tema ou pauta é mais prioritário. Dentre todos os remédios políticos possíveis que essa casa pode aplicar no momento de enorme angústia do povo e de seus representantes, o de menor dano seria um freio de arrumação,
até que todas as medidas necessárias e todas as posturas inadiáveis fossem imediatamente adotadas. Falo de adotarmos uma espécie de esforço concentrado para a pandemia. Uma das propostas foi aprovada na própria sessão de quarta-feira para incentivar que empresas privadas contratem leitos clínicos e de UTI na rede privada em favor do Sistema Único de Saúde. Ao mesmo tempo, Lira foi enfático ao cobrar responsabilidades de todas as autoridades envolvidas no combate à pandemia. Segundo ele, o sinal amarelo vale para todos os níveis de governo e entes da federação. Quero deixar claro que não ficaremos alienados aqui, votando matérias teóricas como se o mundo real fosse apenas algo que existisse no noticiário. Estou apertando hoje um sinal amarelo para quem quiser enxergar. Não vamos continuar aqui votando e seguindo um protocolo legislativo com o compromisso de não errar com o país. Se fora daqui, erros primários, erros desnecessários, erros inúteis continuarem a serem praticados. E eu aqui não estou fulanizando. Dirijo-me a todos que conduzem os órgãos diretamente envolvidos no combate à pandemia. O presidente da Câmara também passou recados diante das pressões políticas e ideológicas. Segundo ele, é preciso esgotar todas as possibilidades antes de partir para as responsabilizações individuais. Não é hora de tensionamentos, de CPIs ou lockdowns parlamentares. Devem ser evitados. Mas isso não depende apenas desta casa. Depende também, sobretudo, daqueles que, fora daqui, precisam ter a sensibilidade de que o momento é grave, a solidariedade é grande, mas a tudo tem limite. Tudo. E o limite do Parlamento brasileiro, a Casa do Povo, é quando o mínimo de sensatez em relação ao povo não está sendo obedecido. Arthur Lira ainda manifestou esperança de mudança definitiva de postura do governo federal quanto ao enfrentamento da pandemia. Pandemia é vacinar, sim. Mas para vacinar temos que ter boas relações diplomáticas, sobretudo com a China, nosso maior parceiro comercial e um dos maiores fabricantes de insumos e imunizantes do planeta. Para vacinar temos que ter uma percepção correta de nossos parceiros americanos e nossos esforços na área do meio ambiente precisam ser reconhecidos, assim como nossa interlocução. Então, essa mudança de atitude em relação à pandemia, quero crer, é a semente de algo muito maior, muito mais necessário e diria urgente e inadiável. Será preciso evoluir, libertarmos as amarras que nos prendem a condicionamentos que não funcionam mais do que nos escravizam, a condicionamentos que já se esgotaram. O presidente da Câmara defendeu convergência, conciliação e menos embate político no combate à pandemia. O discurso de Arthur Lira foi elogiado por deputados de vários partidos. O líder do PT, deputado Bongás, do Rio Grande do Sul, pediu para que o esforço concentrado se estenda às comissões temáticas e sugeriu a criação de um comitê de enfrentamento à pandemia na Câmara. Nós precisamos nos juntar aqui com os governadores, por exemplo, do Nordeste, que foram para a Rússia, que foram para a China, que foram comprar vacinas que não tinham sido efetivadas pelo governo federal. Então nós termos nessa casa, sob a vossa presidência, um comitê. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, ressaltou a oportunidade de convergência. O presidente Bolsonaro fez um discurso à nação, um tom conciliador. Espero que esse clima de união ao combate à Covid permaneça por longo tempo até que possamos dar conta de encerrar a pandemia. As propostas que serão tratadas durante o esforço concentrado contra a pandemia ainda dependem de indicação dos líderes partidários. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Política. Daniel Almeida, do PCdoB baiano, critica o valor da renda emergencial, que considera uma esmola ao povo brasileiro. O deputado defende a volta dos R$600. Daniel Almeida apoia que apenas projetos relacionados à pandemia sejam apreciados pela Câmara. Ele diz que não é hora de debater assuntos como a privatização da Eletrobras, Sistema de Energia Nacional e reforma administrativa. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, informa que a prefeita de Juiz de Fora, a ex-deputada federal Margarida Salomão, está sendo ameaçada de morte por defender medidas de enfrentamento à pandemia, como o isolamento social e a compra de doses de vacinas contra a Covid-19. Rogério Correia se solidariza com todos os prefeitos que estão trabalhando para controlar a crise sanitária no país. Ele diz que os hospitais estão lotados e que essas ações são necessárias. Charles Fernandes, do PSD, participou de reunião com prefeitos e lideranças políticas da Bahia para discutir propostas que levem mais recursos para os municípios. O parlamentar ressalta que as prefeituras estão em crise financeira.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Tati e Val Monteiro. Boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.